Olá, tudo bem? Meu nome é Janeire Ferreira, eu sou professora de língua portuguesa e o objetivo do nosso encontro hoje é fazer com que você aprenda língua portuguesa para concurso público. Aí você deve se questionar, mas meu Deus do céu, mais uma professora de português? Mas não é bom? Quanto mais melhor? Assim você fica aí se aperfeiçoando, né? Estudando mais um pouquinho. A nossa língua que é tão difícil. Quer dizer, não é difícil não, estou brincando, tá certo? É uma coisa bem que precisa de um pouquinho de atenção. É um negocinho aqui, um negocinho ali, mas não é difícil não. A prática leva à perfeição, não é assim? Agora, veja só, temos que fazer um acordo, temos que ter um acordo entre nós dois, tá? Que acordo é esse? Você precisa de uma boa gramática. Como é que você vai estudar para concurso público se você não tem uma boa gramática? Ah, tá certo, tudo bem, você tem gramática em casa, tá certo, mas você precisa, não é de uma gramática, você precisa trazer consigo a gramática. É aquela que vai te dar todo o respaldo, vai te dar toda a forma de você trabalhar aí a língua portuguesa. Uma linguagem clara, uma linguagem bem precisa, uma linguagem tranquila, e você vai entendê-la, tá certo? É assim que você tem que trabalhar. Tem que ter uma boa gramática e associar a esta gramática um bom dicionário. Então, se liga aí, a gramática, o dicionário, tá certo? Assim, nós iremos aprender a nossa língua, iremos aprender as nossas regras. Até porque você precisa entender, precisa saber a regra para aplicar no dia da tua prova. Não é assim? Outra coisa, você tem que se dedicar mais um pouquinho, tá? Aí você diz, ah, professora, mas eu não tenho tempo, não. Tempo não se tem, tempo se faz. Olha só, você faz o seu tempo, tem a gramática, um bom dicionário, acabou-se, passou no concurso público, tá certo? Então, esse é o nosso acordo, tá? O que é que nós iremos abordar em nosso curso de gramática? Todos os assuntos que caem em um concurso público. Esses assuntos serão trabalhados paulatinamente. E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda a tua dúvida para mim que eu vou te responder, tá? Então vamos fazer o seguinte, a princípio, vamos apresentar o nosso curso. O que é que você terá em nosso curso? Olha só, primeiro você terá noções de fonologia, que é a nossa aula de hoje. Caneta. Noções de fonologia, que é a nossa aula de hoje. Tá aqui, ó. Depois, nós teremos a acentuação, ortografia, morfologia, a sintaxe, não é? Aqui para mim, olha só. Aí você diz, ah, meu Deus do céu, sintaxe, pelo amor de Deus. Mas é a sintaxe que cai na tua prova. Você tem que aprender a sintaxe, não é? Eu tenho que trabalhar sintaxe de termos, período, concordância, regência e por aí vai. Mas depois que você aprende tudo isso, você vai fazer sua prova de olhos fechados, eu prometo, tá certo? Vamos lá. Teremos então a nossa crase e a nossa pontuação. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Estudar a gramática um pouquinho mais a fundo. Aprender aí a minha regra. Como é que essa regra é aplicada em nosso dia a dia? Outra coisa, presta bem atenção. A regra precisa ser, então, entendida por você. Nada de sair. Algumas coisas, obviamente, você precisa decorar. Isso aí é fato. Você vai precisar decorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas procure também entender a regra, tá certo? Não entendi. A tua pergunta qual foi? Ah, tá certo. A tua pergunta é saber qual é a gramática. É a gramática, tá bom? Procura ver isso aí, uma gramática boa e o dicionário. Outra coisa, por que você pergunta a mim assim, ah, por que o professor insiste na a gramática, a gramática, a gramática? Olha só, muitas vezes nós não sabemos uma palavra, pronunciar uma palavra, ou então nós não sabemos uma regra. Basicamente, nós não sabemos pronunciar uma palavra. Então, o que é que a gente faz? Recorre à gramática, de forma alguma. O que vai te assessorar a você saber como essa palavra é separada, qual é o significado dessa palavra, qual é a classe gramatical dessa palavra, a pronúncia em si da palavra, é o dicionário. Você não vai encontrar isso em gramática nenhuma. Lembre-se de que o objetivo da gramática é fazer com que você aprenda as regras gramaticais. Fora isso, um bom dicionário, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro tópico, fonologia. Presta bem atenção. Por que eu tenho que associar fonologia? Primeiro passo que nós temos que seguir é o seguinte, nós temos que saber, né? É o seguinte, a fonologia, ela vai trabalhar contigo a forma de como pronunciar a palavra, tá bom? Por que isso? Eu não sei se você percebe, muitas vezes, quando nós estamos assistindo ao Jornal Nacional, por exemplo, em que o William Bonner fala...
Fala, por exemplo, esqueci a palavra, Homero, fala a palavra recorde, tá? Recorde. Então, o que é que acontece? Com a palavra recorde, dá-se a entender que a sílaba tônica é a primeira sílaba, no caso, contando da última à antepenúltima, melhor dizendo, a antepenúltima sílaba. Então, a palavra aí é uma palavra proparoxítona. Então, como é que entra a fonologia? Para que você entenda como essa palavra é pronunciada. Muitas vezes nós não conhecemos a palavra, pronunciamos de forma diferente e essa palavra cai em meu concurso público. E o que vai acontecer? Perdi uma questão de graça. Então, toda a fonologia vai me dar o alicerce, vai me dar o aprimoramento para eu saber uma boa acentuação. Presta bem atenção quanto a isso, tá? Mais uma vez, repito, se você não sabe a palavra, procure o dicionário. É no dicionário que você vai saber como você pode pronunciar uma palavra, tá bom? Então, vamos ao nosso material. Fonologia é a parte da gramática que estuda a palavra intrinsecamente, considerando-a sob o ponto de vista sonoro. Olha só, gente, fono significa som, não é? Logia significa estudo. Então, isso quer dizer que fonologia é o estudo do som. É assim que eu vou saber como é que eu vou pronunciar a palavra. Eu vou entender o que é uma vogal, o que é uma semivogal, o que é uma consoante, o que é que forma uma sílaba, não é? É a partir da fonologia, tá bom? Voltemos ao nosso material, vamos lá. Fonema é a menor unidade sonora capaz de estabelecer distinção entre duas palavras. Por exemplo, o som do E nas palavras, presta bem atenção, sede, lugar onde se fixa uma empresa, e sede, desejo de beber. Observem que o som da primeira letra, O, é modificado a partir do momento, aliás, o som da palavra é modificado a partir do momento que eu modifico também a primeira letra. Então, bala, fala, mala e sala. Esses termozinhos aqui, ó, aplicados, são chamados, então, de fonema, tá certo? Seguindo, vamos lá. Quando se fala em fonema, fala-se também na relação do som. Então, lembra, se na minha prova cair quantos fonemas aparecem na palavra tal, então ele quer saber quantos sons existem nessa palavra. A representação gráfica desse som é chamada de letra, tá? Então, tu terás o som e tu terás a letra. Lembre-se de uma coisa, há palavras que podem acontecer de vir com mais som e menos letras ou com menos letras e mais sons, tá? Lembra disso. Seguindo, vamos lá, próximo slide. Letra, representação gráfica do fonema. Vem para mim, presta bem atenção. Tu tens o som e tu precisas, então, representar este som. Esta representação é a tua letra, tá certo? Então, é muito interessante e, principalmente, é muito importante que você saiba pronunciar a palavra. Por que isso? Muitas vezes nós pronunciamos de forma errada. E esta pronúncia de forma errada fará com que eu aumente o som de fonemas, né? A quantidade de fonemas, melhor dizendo, eu vou aumentar a quantidade de fonemas ou eu vou, então, aumentar a quantidade de letras. Tá certo, você não entendeu, eu vou repetir. Por exemplo, quantos de nós não temos o hábito de falarmos sangue? Isso, percebe? Sangue. Tenho medo de doar sangue, não posso ver sangue. Não é assim? A partir do momento em que você pronuncia desta forma, sangue, você atribui aí mais um som. Este som é o fonema. O que acontece? Quando eu atribuo mais um fonema, mais um som, eu corro o risco de errar. Por que isso? Na verdade, a pronúncia não é sangue, a pronúncia é sangue. Olha só, você não percebe o i, sangue, não é? E não sangue, como muitos têm o hábito de utilizar desta forma, tá bom? Então, é sangue, não põe o i, sangue. Esse AN aí constitui um só som, tá? Então, eu corro o risco de atribuir um som e errar uma questão. Por quê? Eu preciso contar a quantidade de sons e contar a quantidade de letras. É quando eu começo a contar a quantidade de sons e a quantidade de letras, se eu não souber pronunciar a palavra, eu corro o risco de perder uma questão. E nós não queremos isso, não é assim? Então, presta bem atenção. Olha o dicionário,
Não é assim? Cadê o meu dicionário? Não sei pronunciar? Vou ao dicionário, tá? Não a gramática. Não associe buscar palavras em gramática. Associe buscar palavras no dicionário, tá bom? Então, vamos lá, nosso material. Vejam só. Quando eu falo em letra, eu represento o fonema, ou seja, a letra é a representação gráfica de quem? Do som. Presta bem atenção. Caderno. Vamos marcar? Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Marquei. Quantos fonemas? Quantos sons? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na palavra caderno aparecem 7 letras e 7 fonemas. Agora, presta bem atenção. Existirão palavras em que haverá mais fonema, não é, do que letra. Presta bem atenção. E haverá uma ou outra situação em que a presença da construção trará, melhor dizendo, mais letras do que fonemas. Tá certo? Então, vamos lá. Material. Táxi. Opa! Táxi. Vamos fazer uma bolinha. Vamos puxar. Na dúvida, o que é que eu vou fazer? Escreve. Olha só. É assim que eu pronuncio. Perceberam? Si. Então, eu tenho na palavra táxi, eu tenho 4 letras. E quantos fonemas? Quantos? 5. Perceberam? O nosso X, que aqui está, constitui um K mais um S. Então, o nosso X aí, representado é a letra, não é? Nós temos o X, é a nossa letra, mas o som, o fonema, me remete a um K e um S. Si, não é? A esse fenômeno, nós chamamos dífono. Nunca ouviu falar do dífono? Tá. Então, o que é o dífono? É o X com 2 sons. É o X te apresentando o som de KS. Si. Isso aí se chama dífono. Agora, presta bem atenção. Não confundir dífono com dígrafo, tá? Dígrafo são 2 letras e um som. Dífono, 1 letra e 2 sons. Presta atenção. Dífono, 2 sons. Dígrafo, 2 letras. Tá certo? Dífono, 1 letra, 2 sons. Dígrafo, 2 letras, 1 som. Neste caso, o dífono é representado pelo X com som de KS. Valeu? Vamos embora. Material. Tempo. Olha, vamos marcar. Preste atenção. Quando nós pronunciamos a palavra tempo, não é? Dá-se a entender que não existe uma letrinha aí, não. Vamos contar. Então, eu tenho 5 letras representadas por quantos fonemas? Aí, o que é que você vai fazer? Lá no pezinho da tua prova, tu vai fazer isso, ó. Tempo. Não é assim que tu vais fazer? Então, a palavra tempo me apresenta 5 letras e estas 5 letras aqui, eu tenho, vamos marcar, colocar aqui um marca-texto, olha só, o EM, então, com som nasal, tá certo? Presta bem atenção. Lembram da palavra sangue? Alguém pronuncia a palavra tempo, vento? Não, não é assim? Então, eu tenho que prestar muita atenção na forma que eu vou pronunciar o vocábulo, tá? Porque se eu pronuncio sangue, eu vou pronunciar tempo. E isso aí não rola. Presta bem atenção. Não sabe o vocábulo? Não se acanhe. Vá ao dicionário, tá? Não sabe pronunciar, não sabe o que significa? Dicionário nele, tá bom? Vamos ao nosso material. Então, eu tenho na palavra tempo 5 letras representadas, então, por 4 fonemas. No caso, eu tenho 4 sons. Presta bem atenção. Na palavra táxi, nós tivemos, então, a presença de um X representando o som do KS. É o dífono, não é? Na palavra tempo, nós temos o EM, 2 letras, com a representação de um tio, não é? Um som nasal. É o dígrafo. Ah, não? Não é dígrafo? Ah, não acredito. Presta bem atenção. O dígrafo pode ser representado também com vogais. É por esse motivo que ele é chamado de dígrafo vocálico.
tá? O dígrafo vocálico será sempre representado por uma vogal mais um M ou uma vogal mais um N. Agora presta bem atenção, tá? Muitas vezes este encontro vai aparecer no final da tua palavra. E aparecendo no final, não é dígrafo, tá? Preste atenção na pronúncia. Quando você pronuncia as duas letras, melhor dizendo, quando você observa as duas letras, mas pronuncia um som, então você tem o dígrafo, tá? Muito cuidado na forma de pronunciar a tua palavra, valeu? Vamos ao nosso material, vamos lá. Repetindo, olha só, dífono, X, som de KS. Dígrafo, duas letras, com um som. Honra. E aí, como é que eu escrevo a palavra honra? Não é assim? Presta atenção. Ó. Não é assim? Honra. Não é? Percebam que esse H não há som. Se não há som, então não conta. Não é fonema. Mas eu tenho esse ON representado assim, ó. Por esse O tio, tá? Então eu tenho ON formando um dígrafo. E aí, na sua terminação, o Rá, honra, contando 1, 2, 3, 4, 5 letras, representados, então, por 3 fonemas. Se liga aí, tá bom? Pronuncia, não sabe? Escreve, vai lá no pezinho da prova, escreve como é que a palavra é pronunciada, tá bom? Pra gente não correr o risco de perder uma questão bobinha, tá certo? Voltemos ao nosso material, vamos lá. Vamos repetir, então, a questão do dígrafo, grupo de duas letras que representam um único fonema. Não esquece, marca aí, fonema, som, não é? Grupo de duas letras que representam um único som. Então, como exemplo de dígrafos, nós temos GU, RR, NH, XC, SS, olha aí, EM, LH, SS e por aí vai. Lembrem-se sempre, o que é o dígrafo? Eu vou ter duas letras, mas eu só vou escutar um som, tá? Uma das letras, nesse caso, o U do GU, do QU, o R do RR, do S do SS, né? Esse sonzinho ele vai desaparecer, tá? Então, muito cuidado também na forma de você pronunciar o vocábulo. A tua pronúncia vai te ajudar, então, a compreender se há a presença de um dígrafo, se há a presença de um dífono, ou, se for simplesmente, aí a presença de sons distintos, tá certo? Nosso slide, vamos lá. Quando nós falamos em fonemas, nós temos que ter uma noção de como esse fonema, então, é representado. De que forma ele vai vir para mim? Então, na minha construção, os meus fonemas, basicamente, a princípio, são representados pelas vogais, pelas semivogais, né, pelas consoantes. Então, nós temos aí os sons, tá? Vamos ao material, vamos ver. Vogais, primeiro fonema, é a base da sílaba. Vem cá. Por que é base da sílaba? Preste atenção. Quando eu vou separar as sílabas, quando eu tenho uma palavra, eu não sei separar as sílabas daquela palavra. Por exemplo, pneu. Eu quero separar as sílabas da palavra pneu. PNEU, tá? Vocês já perceberam que há pessoas que ainda separam pneu P-neu, não? Pois é, ainda há pessoas que fazem esse tipo de separação. Agora, presta bem atenção. Quando ele diz que a vogal é a base da sílaba, é porque não existe sílaba sem vogal. Então, isso quer dizer que a palavra pneu não é separada. É um monossílabo, não é? P-N-E-U, pneu. Outra coisa, a forma de tu pronunciares a palavra é muito importante. Por que isso? Nosso dia a dia faz com que nós pronunciemos, nós trabalhamos, então, em uma situação ou outra, faz com que nós trabalhemos a linguagem coloquial. A linguagem coloquial te permite falares como tu quiseres, não é? Então, na hora que você aplica essa linguagem coloquial, você começa a ter dúvidas de como essa mesma linguagem pode ser passada por uma linguagem padrão. É aí que nós achamos que o português, a língua portuguesa é difícil, mas não é não. Uma boa leitura, o nosso dicionário, a gramática irão nos auxiliar. E
muito, tá certo? Palavras como sublinhar, olha só, sublinhar. Em uma separação silábica, com certeza, eu iria errar. Por quê? Porque a minha linguagem coloquial faz com que eu pronuncie a palavra de uma forma errada. Sublinhar, não é assim? A mesma coisa acontece, gente, com outros vocábulos. Por exemplo, quantos de nós não temos o hábito de falarmos abruptamente? Abrupto, não é? Ele invadiu a sala abruptamente. Não. Se eu prestar atenção na forma que eu estou pronunciando, eu irei separar as sílabas de que forma? Abruptamente. Mas, na verdade, este A não pode ficar soltinho. Há regras para isso aí. Aí você se questiona, como é, Geneide, que esse A, abruptamente, eu falo todos os dias assim, eu escuto Homero falar desse jeito, abruptamente. Homero é uma pessoa que me grava, tá, gente? Abruptamente. O que é que acontece? A palavra em si é abruptamente. Olha só. Abruptamente. Esse B não forma a sílaba com o R da palavra que forma o radical. Então, você tem que prestar atenção quanto a isso. Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou errar, eu vou perder uma questão, não é? Então, vamos exercitar, vamos falar de uma forma bem interessante, consultando o teu dicionário, tá bom? Vamos ao nosso slide, vamos lá. A vogal é sempre a base da sílaba. Vamos repetir? Não existe sílaba sem vogal. Repete para mim, por favor. Não existe sílaba, isso, sem vogal. Não existe, tá? Então, a base de uma sílaba é a vogal. Se não há vogal, não há sílaba. Se liga nisso. Seguindo, vamos embora. Toda sílaba tem sempre uma e apenas uma vogal. Não há sílaba formada com duas vogais. Não há. Para isso, existe uma sequência chamada de semivogal. Vamos entender um pouquinho. A vogal é aquela letrinha que você vai pronunciar de uma forma mais forte. A semivogal já é aquela outra letrinha que você vai pronunciar de uma forma mais branda, mais fraca, tá certo? Não existem sílabas formadas por duas vogais. Sempre uma será vogal e a outra a semivogal. E no caso da separação, vogal e vogal. Presta bem atenção quanto a isso, tá? Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba formada por duas vogais. Se liga nisso. Vamos ao material. São vogais A, E, I, O, U, não é? Fonologicamente, são 12 as nossas vogais, porque aí haverá uma distinção entre as pronúncias, né? A, AN, E, O, e por aí vai, tá bom? Falaremos sobre isso um pouquinho mais adiante, tá? Seguindo, vamos lá. São chamadas, então, de semivogais os sons mais breves, os sons mais fracos, não é? E estas semivogais são representados pelo I e pelo U. Agora, presta bem atenção. Isso não quer dizer que, supostamente, um elemento que eu chamo de vogal não execute a função de semivogal. Olha só, vocês já escutaram uma historinha que diz assim, o O tem som de U? Já? O O tem som de U. Por exemplo, na palavra irmão, olha, escuta, irmão, ninguém pronuncia irmão, ó, ninguém pronuncia dessa forma, irmão. Então, o O tem som de U. Neste caso, você tem A, O com som de U, formando então um encontro vocálico. A é sempre vogal, sempre vogal. O O com som mais brando, que é o som do U, é a tua semivogal. Valeu? Vamos lá, vamos ao nosso material. Os sons mais breves são chamados de semivogais, né? O som do I e do U são chamados de semivogais, quando juntos a outra vogal formam um ditongo. Vem cá. A princípio, o que é que eu preciso entender? Presta bem atenção. Por que a professora Geneide está trabalhando com fonologia? Por que a professora Geneide está trabalhando com vogal e com semivogal? Você necessitará dessa base para trabalhar a acentuação. Você sabia disso? Há algumas regras de acentuação que necessitam do teu conhecimento em fonologia. Então, para você entender uma coisa, você precisa da outra, tá? E qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Vamos lá, material. Herói, a palavra herói, percebam, o O aqui é a tua vogal e o I, o som mais brando, é a tua semivogal. Mário, olha só, o som mais fraco e o som mais forte. E o U também nas palavras troféu, quadro, não é? Agora, presta bem atenção.
Se você observar o teu material, antes a nossa construção, eu te mostrei um GU e um QU formadores de dígrafos. Lembra disso? Não foi? Então, olha só, presta bem atenção. Só haverá o dígrafo quando este U, que aí aparece no encontro GU, QU, não for pronunciado. Nem todo U, quando aparece com o G, quando aparece com o Q, forma dígrafo, não. Se liga. O U só formará um dígrafo, no caso o QU, GU, os encontros QU e GU só formarão dígrafos caso a tua letra seguinte seja um E, tá? Ou um I. Presta bem atenção. Caso contrário, não formarão dígrafos, não. Se liga nisso, tá? A contagem de sílabas, a contagem de letras, a contagem de fonemas, necessita que você entenda isso aí. GU, QU, nos encontros E, I. Se liga nisso. Sendo A, sendo outra construção, não é mais dígrafo, tá bom? Presta bem atenção. Material, vamos lá. Mais uma vez a palavra troféu, não é? E na palavra quadro, que aqui está repetida, mas tudo bem, é bom porque fixamos melhor. Então, quadro, U e o A, esse U aqui é a semivogal e este Azinho é a nossa vogal, tá bem? Vamos lá? Material, vamos continuar. Próximo. Outra construção também, chamada de fonema, são as nossas consoantes, tá certo? Então, se você tira as vogais do nosso alfabeto, o que sobrar são as nossas consoantes. Valendo lembrar que o nosso alfabeto sofreu uma alteraçãozinha, não é? Que alteração foi essa? Isso aí, o que mais? Exato, que a construção do K, não é? O K, o Y e o W foram aí inseridos mais uma vez em nosso alfabeto, devido ao novo acordo ortográfico. Então, vamos lá. O que quer dizer, então, consoantes? Vamos lá, material. Fonemas que não podem ser pronunciados sozinhos. Lembram da história da sílaba? Não existe sílaba sem vogal. Então, ó, nada de separar a palavra pneu desse jeito, não, tá certo? Nada, nada. Aqui não pode constituir uma sílaba. Cadê a vogal? Então, ó, essa construção está errada. Vamos seguir. Por isso, as consoantes se apoiam sempre em uma vogal para formarem com esta a sílaba. Repetindo, sílaba não existe sem vogal. Então, o que é a sílaba? Conjunto de sons centrados em uma vogal. Isso isso aí está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer a vocês. Não existe sílaba sem vogal. Se liga nisso, tá bom? Vamos lá, material. Encontros vocálicos. Tá. A princípio, o que é que a gente tem que fazer? O que é um encontro vocálico? É aquele que eu chamo de ditongo, tritongo ou hiato. Certo? De que forma esses encontros são são constituídos? O meu ditongo apresentará vogal e semivogal e vogal. Vamos só lembrar, vogal, som forte, semivogal, som fraco, tá? Estes sons podem ser numa sequência forte, fraco, fraco, forte. Quando tu falas em hiato, teu hiato obrigatoriamente tem que ser formado por vogais. Por que isso? Quando eu falo em ditongo, eu vou unir numa mesma sílaba um som vogal e um som semivogal. A pergunta é, e por que não podem ser duas vogais? Porque não existe sílaba com duas vogais. A sílaba é formada por uma vogal. Lembra disso, tá certo? E o hiato? Por que o hiato é formado por vogal e vogal? Porque haverá a separação desses sons vocálicos. O tritongo já é formado numa sequência por um som fraco, um forte e um fraco, ou seja, semivogal, vogal e semivogal. Eu peço a atenção agora de vocês para o seguinte, muitas vezes os meus olhos me mostram uma coisa, mas os meus ouvidos me mostram outra. Então é muito importante que você saiba pronunciar o vocábulo e escreva. Na dúvida, escreve o vocábulo lá embaixo. Qual é a forma que você pronuncia esse vocábulo? Como é que ele se apresenta para você? Tá certo? É a melhor forma de você entender aí qual é o tipo de encontro que existe em teu vocábulo, tá bom? Vamos ao material, vamos ver. Dá-se o nome de encontro vocálico quando numa mesma palavra aparecem juntos sons vocálicos. Lembra que esses sons vocálicos podem ser representados por vogal e por semivogal, tá?
São 3 os encontros vocálicos. Vamos lá? Eu chamo de ditongo, aquele encontro que aparecerá em uma mesma sílaba. Não esquece isso aqui, ó. Vamos marcar. Vamos colocar um amarelinho. Ó, marca na mesma sílaba, tá? Porque não pode separar, porque se separar vira um hiato. É o encontro de uma vogal, mais uma semivogal, mais uma semivogal. Então, eu terei eu terei vogal mais semivogal ou semivogal e vogal. Na construção fraco, forte, forte e fraco, eu terei de um forte para um fraco o ditongo decrescente. Ele cai. De um fraco para um forte, o ditongo crescente. Aí ele vai aumentar o seu som e a sua tonicidade. Tá certo? Continuando, vamos lá. São exemplos de ditongo. Ó, peixe, mão, quadro, cárie. Agora preste atenção, olha, mão, não é? O O tem som de U. Então, forma-se aí na construção um exemplo de ditongo. Seguindo, vamos lá? Eu trouxe aí, estou apresentando para vocês as palavras série, história, colégio e várzea. Presta bem atenção. Quando você observa este tipo de palavra, você tem que tomar bastante atenção na relação de o que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente, tá certo? Percebam, o ditongo é decrescente quando ele sai de uma vogal, que é o som forte, para uma semivogal, que é o som mais fraco. Ele vai ser um ditongo crescente quando ele parte de um som fraco, que é a semivogal, para um som forte. A princípio, vamos marcar aí os nossos ditongos. Vamos lá. Série, história, colégio e várzea. Pronto, nós temos os nossos ditongos. Prestem atenção que estes tipos de ditongos sempre saem de um som fraco, não é? Para um som forte. Aí você diz assim, ô Gineide, esse várzea aí abaixo, esse E, lembra? Se o O tem som de U, o E pode ter som de I. Ninguém pronuncia várzea, não é? Nós pronunciamos varzi. O E tem som de I, então é o som mais fraco. Aqui nós temos que prestar muita atenção nesta situação. Quando os nossos ditongos são ditongos crescentes, ou seja, IE, IA, IO, não é? Quando esses ditongos são marcados de um som fraco para um som forte, alguns gramáticos admitem dupla forma de separação silábica. E é exatamente esta dupla forma de separação silábica que vai fazer com que a nossa acentuação gráfica em relação à regra seja modificada, tá? Então, como é que eu posso, a princípio, separar as sílabas dessas palavras? Perceba, preste atenção no teu material. Olha a primeira separação. Série. Mas eu também posso fazer isso, olha só. Olha o que aconteceu. Eu separei o ditongo. Tá. Se você separou o ditongo, não existe mais ditongo. Existe agora um hiato, tá certo? Vamos embora. Próxima palavra, história. A princípio, desta forma, olha só. Mas na sequência, eu também posso separar, transformando aí, ó. Que bom, porque tá aparecendo tudo de uma vez só e vai ajudando. Vamos lá. Colégio. Esqueci da canetinha. Colégio, colégio, história, história, várzea, várzea. Era para aparecer aqui. Tá certo? Mas não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos consertar? Olha aí. Pronto. Então, o que aconteceu? Eu posso ter duas formas de separação silábica, não posso? Presta bem atenção. Essa tua segunda separação silábica é conhecida como proparoxítona acidental ou eventual. Então, isso só vai acontecer quando tu tiveres um ditongo, uma palavra que traga um ditongo, e o ditongo seja crescente, tá bom? Até a próxima aula. Beijo no coração. Até mais.